Fala, Pro! Tudo bem? Que bom te ver aqui. Já te falei, vou repetir. Todas as vezes que a gente começar a conversar, você é pro sim. Você já é um protagonista, uma protagonista, sabe por quê? Porque ser protagonista não é sair fazendo tudo, desbravando tudo. É ter a consciência de que você precisa aprender, se desenvolver para se desenvolver na sua carreira e mais. Ao longo de muitos anos, você vai precisar fazer isso algumas vezes. Mais profundamente, menos profundamente, por quê? Porque a gente se muda o tempo inteiro, né? O contexto muda, a gente muda, as pessoas mudam, as relações mudam. Então, parabéns por você estar aqui comigo, se dedicando ao seu autoconhecimento, à sua autoconsciência, à sua autorresponsabilidade, a ser uma pro de Tia Jaque. Vamos lá? Bom, hoje a gente vai falar de autoconsciência. Na, nosso, na minha proposta para o protagonismo, eu me autoconheço e não basta eu ter o autoconhecimento ativo. Eu preciso me ativar o meu autoconhecimento sempre, porque como eu disse agora, tudo muda o tempo inteiro e a gente reage, age diferente, novas emoções, novas ações ou ações que a gente usou não deu certo em um contexto, pode dar certo nesse. Então, isso o tempo inteiro vai acontecendo novamente, então a gente tem que estar atento a isso. Mas não basta que você ative o seu autoconhecimento se você não ativar a sua autoconsciência. Então, imagine que o autoconhecimento é um mapa, né? Um mapa gigantesco, e que a sua autoconsciência é uma bússola, seja uma bússola. Então, quando você pensa desse formato, o que vai acontecer inevitavelmente é você fazer uma correlação entre o seu autoconhecimento e a sua autoconsciência. Então, a gente está falando que o autoconhecimento, ele te ajuda a conhecer suas emoções. As primárias, as secundárias, ele te ajuda a conhecer os seus talentos, o que é mais natural para você, o que não é tão natural para você, que exige mais esforço. Já a autoconsciência te apoia a gerenciar suas emoções. Quando a gente está falando de tomada de decisão, o seu autoconhecimento, baseado nesses contextos que eu comentei agora, ele vai te ajudar a se conhecer e a autoconsciência vai ajudar você a tomar essas decisões de forma mais consciente. De forma certa e errada? Não. Não posso te garantir que com protagonismo você vai tomar suas decisões certas da sua vida. Mas eu posso te garantir que com uma tomada de decisão consciente, ela perpassa pela análise de riscos, né? Ela perpassa pelo esforço que você vai precisar fazer se você tomar um caminho que vai exigir mais de você, mas que vai te dar um ganho, vai te dar um resultado mais rápido, né? Um resultado mais sustentável, não mais rápido, mas mais sustentável também. Um outro ponto quando você conecta autoconhecimento e autoconsciência é quando você pensa na construção de relacionamentos saudáveis, não é? Então, enquanto o autoconhecimento te acende um alerta para você entender com quem você vai se dar melhor, que o seu temperamento, que a sua personalidade, aquela personalidade vai fazer mais sentido, vai ser mais fácil para você, a autoconsciência ela te ajuda a construir relacionamentos saudáveis, porque sim, a gente não se relaciona só com pessoas que a gente gosta e que são super afins da gente, né? Super com grande afinidade com a gente. A gente se relaciona e precisa se relacionar saudavelmente com pessoas que não são tão parecidas com a gente assim, que não pensam como a gente no ambiente de trabalho. A probabilidade de acontecer isso numa empresa com uma cultura forte é menor? Pode ser, mas não acredite nisso, não confie nisso 100%. Ainda que você esteja numa empresa que as pessoas se adoram, que o clima é muito bom, que não tem nada de problemático ali, que a cultura seja muito forte e saudável, aquele one-on-one ali com o seu líder, com o seu par, com o seu liderado, né, com pessoas de outra área, vai exigir que você tenha o autoconhecimento e a autoconsciência aqui, ó, bem na tua mão. E há outros dois pontos quando você concilia as duas coisas é a autoconfiança, ela aumenta, a autoconsciência aumenta a sua autoconfiança, porque uma vez que você tem o seu potencial, sabe do seu potencial, né, você vai aumentar a sua capacidade de superar desafios e você vai se conectar com você e não com o que pensam de você ou com os rótulos e questões que trouxeram sobre você. Isso é real. Não tô falando para vocês nada que eu não tenha experienciado e vivido na pele, inclusive. Já um outro ponto é alcançar a realidade, alcançar a realização pessoal, né? Você viver de forma autêntica.
né? De você entender que às vezes você deu um passo maior que a perna e que o problema não foi o contexto, né, para te levar por um vitimismo que te prejudique emocionalmente e até, né, a sua marca pessoal, mas que você sim deu um passo maior que a perna e que de repente você não tenha conseguido, mas aí você entende que isso faz parte do game, né? Faz parte da sua condução, da condução da sua carreira, ir e voltar um pouco, né? Começar um projeto, entender que talvez não faça tanto sentido para você naquele momento, por vários aspectos. Então, são esses pontos que a autoconfiança e a autoconsciência potencializam aí de forma complementar. Não à toa, o nosso módulo de líder de si mesmo começa com autoconhecimento e evolui com a autoconsciência, para depois a gente falar de autorresponsabilidade, de autogestão e de autodesenvolvimento. Beleza? Não esquece que aqui embaixo você pode perguntar tudo e qualquer coisa e que a gente vai ter um encontro ao vivo também e que você pode tirar suas dúvidas, porque isso aqui é uma mentoria, não é um curso online. Nada contra cursos online, mas a minha proposta para você é estarmos juntos e juntas nessa jornada. E para estarmos juntos e juntas, você precisa ter acesso a mim e perguntar, então fique bastante à vontade para acessar. Eu e minha equipe, a gente vai estar o tempo inteiro aqui antenados com você, antenados nas suas dúvidas e nas coisas que você precisa aprofundar, beleza? Bom, eu quero te convidar agora a fazer uma pesquisa, mas eu vou colocar um link aqui também, vou colocar um framework aqui, na verdade, um PDF, que é a Roda da Vida, né? A Roda da Vida é um framework, né, em que ele traz uma visão de 4 aspectos da sua vida: pessoal, a qualidade de vida, né, saúde ali, relacionamento e profissional. E aí, para cada um desses aspectos, tem algumas conferências que você vai fazer. O objetivo aqui é você fazer uma autoavaliação de como tá esses aspectos na sua vida. Quais notas você dá para esses aspectos? Para você fazer uma análise, né? Para você ter aí uma análise de cada área, uma escala para você refletir, né? No que você está satisfeito, o que você não está tão satisfeito, satisfeita assim. Porque isso vai determinar, vai te ajudar a ponderar a sua análise, né? Os seus próximos passos. Eu gosto muito desse exercício, é um exercício de autoconhecimento com autoconsciência. Né? Então ele vai te, baseado no que você já acessou de autoconhecimento ali, pessoal, individual, personalidade, né, mapeamentos e tudo mais, você vai olhar como é que tá as áreas da sua vida para você fazer um plano de ação. Isso vai te ajudar, inclusive, no seu aprofundamento, no seu direcionamento do seu PEC, do seu planejamento estratégico de carreira, tá? E aí, o que vai acontecer, né? Você vai descrever, a minha sugestão para você é que você faça isso, descrevendo uma situação desafiadora que você enfrentou recentemente e analisar as emoções e pensamentos que influenciaram o seu comportamento ali naquela situação também. E aí vai ser importante que você, e eu também vai ter aqui um PDF, um framework, que você acesse, encontre, assuma os seus valores pessoais. Os inegociáveis e os que não são tão inegociáveis assim, não porque você vai abrir mão deles, mas porque eles não interferem direto na sua vida. Exemplo, você entrar numa empresa que de repente tenha valores que para você, que não mudam os seus valores, que não impactam diretamente nos seus valores e que, portanto, você iria. Agora, existem empresas, por exemplo, situações em que impactam tão fortemente nos seus valores e é inegociável para você que você não vai topar. Você só vai conseguir entender isso, e isso determina a sua saúde emocional, a sua saúde mental, não é? E o teu comportamento entrega. Eu costumo dizer que quem tá fora desse contexto tá fritando, né? É como se você tivesse o tempo inteiro numa situação em que você tivesse perdendo seu controle, seu autocontrole, tivesse tendo que negociar demais coisas que são estruturais na sua vida. O objetivo desse exercício é você entender isso para você identificar qual é o cenário que você tá hoje, beleza? Então, a gente está falando de o quanto que a autoconsciência é importante para o autoconhecimento, que não adianta você ter um autoconhecimento e não ter uma autoconsciência ativados juntos. E estamos falando aqui, estou sugerindo para você, Roda da Vida, acessar a sua percepção da sua satisfação nos seus aspectos da vida hoje, que somos seres unos, não somos dissociados, pessoal e profissional, não tem como. Se te contaram isso, se você está fazendo isso,
É muito difícil sustentar a sua vida dessa forma, é quase impossível, tá? A minha vida só se azeitou quando eu entendi que essas duas coisas cooperavam entre si de forma muito sustentável, muito relevante. Aí eu tô te convidando a fazer uma análise de eventos que te tiram, né, hoje, dentro dessas situações que te tiram a paz e trazendo para você um convite forte, importante, para você acessar, mapear e acessar seus valores pessoais. Isso vai determinar os próximos passos da sua carreira. Sem isso, é bem provável que você fique bloqueada em algum momento, por razões que talvez você não tenha se dado conta. Beleza? Bom, seguindo aqui, vamos agora para um conceito, né? O conceito de autoconsciência. O que é autoconsciência? A autoconsciência é a capacidade de reconhecer, compreender e ter a consciência de si mesmo, incluindo suas emoções, seus comportamentos, pontos fortes, oportunidades, fraquezas, valores e motivações. Ter autoconsciência significa estar atento e em sintonia com quem você é. Com quem você é, né? E com o que deseja, né? Inclusive, ponderando, né? Vendo, identificando como as suas ações afetam você mesma e as outras pessoas. Em resumo, né? Eu estou bem com quem eu sou, eu sei que eu tenho caminhos para traçar, e você, inclusive, está aqui agora, traçando seu caminho, sua jornada de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, de autorresponsabilidade, de protagonismo de carreira, de gestão da sua carreira, porque a carreira, ela é o fio condutor das nossas realizações pessoais também, certo? Mas, ao mesmo tempo, a gente não faz isso sem outras pessoas. E não é fácil nos relacionarmos com outras pessoas. Não é fácil. Muda tudo, mas isso não muda. Então, a gente está sempre tendo um esforço para a gente conhecer e identificar os outros, porque é através dessas relações que a gente evolui. A gente vai falar muito sobre isso em colaboração efetiva, que é uma aula, né, um encontro, um papo que a gente vai ter lá na liderança de outros, na liderança 360. Pois bem, e aí, essa foi uma definição que eu encontrei, de novo, empírica, né? Claro que com bastante estudos de livros que eu adoro, mas também com o meu empirismo, não é? Que é a tríade que eu vou entregar para vocês, que é importante, que é a tríade do bem-estar. Quais são as 3 coisas aí que te colocam numa sensação de bem-estar, né? Que mantêm, preservam o seu bem-estar, sua saúde emocional e sua saúde mental. Autoconsciência, autoestima e autoconfiança. Então, se eu tenho uma autoconsciência, eu ajusto a minha autoestima e eu tenho aí, fico em estado de autoconfiança. Tem dias mais difíceis? Sim. Tem dias que a autossabotagem dá uma derrubada na gente? Com certeza. Mas quando eu tô autoconsciente, que eu tenho a minha autoestima ajustada e a minha autoconfiança saudável, né, em movimento, a probabilidade de você derrubar a sua autossabotadora, o seu autossabotador, é muito grande. Pode acreditar. E eu vou te contar um pouco mais sobre isso. Então, quando a gente tá falando de autoestima, a gente tá falando que a autoestima ela é uma alicerce fundamental, é a avaliação geral que fazemos de nós mesmos como um julgamento interno do nosso valor, né, do valor que a gente tem. Envolve os aspectos positivos e negativos da nossa autoimagem, que é moldada por experiências, é moldada por crenças e é moldada por nossos valores. E aí, a autoaceitação e o amor próprio vem junto, dentro da autoestima. Porque uma autoestima saudável, ela se traduz na capacidade de a gente se aceitar como a gente é, né? De entender, né, com as nossas, quem a gente é e considerando, valorizando para lidar as nossas qualidades, mas também as nossas imperfeições, os nossos desafios, as nossas vulnerabilidades, né? Eu tenho um livro incrível sobre isso. Aliás, esse livro, ele dá a protagonista inteira, é suportada por esse livro, que é A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Vou colocar alguns links aqui de TEDx dela, o próprio livro, o resumo do livro que eu já fiz no meu Instagram, para você também ouvir e agilizar
esse conceito, essa importância de você conhecer e lidar bem com as suas vulnerabilidades. E essa aceitação e amor próprio, eles devem acontecer independente das nossas conquistas externas, o que não é bem verdade. A gente é muito impactado pelas conquistas ou não conquistas externas, né? E a autoestima, ela tem uma influência profunda, porque ela impacta diretamente nas nossas decisões, nos nossos relacionamentos, na forma como a gente lida com os desafios da vida, né? Uma autoestima baixa, olha, grave isso. Uma autoestima baixa vai gerar insegurança, vai gerar pessimismo, vai gerar medo, né? Vai te deixar muito vulnerável, enfraquecido. Já a autoestima elevada demais, né, ou elevada, normal ali, saudável, ela impulsiona a gente a perseguir os nossos sonhos e acreditar no que a gente é capaz de fazer. Inclusive acreditar não no que a gente é capaz de fazer para conseguir o que a gente acredita, realizar alguma coisa, mas no que a gente é capaz de fazer para mudar a nossa realidade, né? Uma situação difícil, uma coisa que a gente não sabe fazer, tem que aprender a fazer. Agora, o que é mais importante que eu preciso que vocês gravem aí, escrevam, é que a autoimagem deturpada, né? A autoestima deturpada, também conhecida como baixa autoestima, ela se caracteriza por uma avaliação negativa e distorcida de si mesmo, levando a uma série de consequências negativas para a sua vida social, para a sua vida pessoal, né? É o medo de de quando eu não sou alguma coisa, né? Então isso é muito relevante. Já a autoestima elevada demais, né? Aquela autoestima que te coloca muito incrível, muito além, essa também te derruba muito. E muito fortemente. Talvez a autoestima elevadíssima te derrube muito mais do que a sua autoestima baixa. Às vezes você tá com a autoestima baixa, você vai ler, você vai fazer um autocuidado, você vai conversar com um amigo. Quando você tem a autoestima super elevada, você não ouve ninguém. E você menospreza feedbacks. Então, esse entendimento de uma autoestima balanceada, né, de uma autoestima em equilíbrio, de uma autoestima que potencialize o seu bem-estar, a sua saúde emocional, ela é muito importante. Ela não pode estar tão baixa, mas ela também não pode estar, ela tem que estar aqui. Você é quem você é, todos somos quem somos, todos nós temos nossos valores, as nossas qualidades, todos nós temos nossos talentos, todos nós somos muito bons em alguma coisa. Todos nós. Essa foi uma graça concedida pra gente. Todos nós. Quando você vai olhar para o seu Big Five ali, quando você vai olhar para o seu mapeamento de personalidade, quando você vai lá em algo que você tem muito, é muito comum você estar chateado porque você não tem algo que estão pedindo que você tenha. Mas imagina que maravilhoso que seria se você entregasse no lugar certo o que você tem de muito bom. E entregasse da melhor forma. Em vez de você ficar batendo na tecla de mostrar ou de entregar o que você não é, que tal você descobrir quem você é e entregar o que você é? Esse é um caminho, é uma saída, é um caminho muito relevante para a tua saúde e para o teu sucesso profissional. E eu, de novo, posso dar alguns exemplos para vocês de situações que aconteceram comigo, em que eu batia na trave em determinados lugares e contextos, e quando eu encontrei o meu contexto certo e ele não estava o ajuste dele não era tão diferente. Eu tava no lugar A e pra eu ficar bem era no C. Não. Às vezes a gente tá batendo na trave na mesma região. E aí você fala assim, caramba, era isso. Isso faz toda a diferença na sua vida. Uma área, né? Um projeto que você que você precisa participar, né? Amplie. Quando você se autoconhece, tem autoconsciência, você amplia a sua visão sobre as possibilidades do que pode alavancar a tua carreira. Eu não tenho dúvidas disso. Tenho certeza disso. Bom, e aí quais são as competências baseadas em autoconsciência que são fundamentais para a nossa evolução de carreira e de vida? Porque nada do que eu tô trazendo aqui para vocês vai ficar restrito à sua carreira. É a sua vida também. Mas vamos falar de carreira, que eu sou mentora de carreira. Não sou mentora de vida.
não é? Embora eu tenha aí algumas experiências de vida que potencializam, né, o protagonismo olhando para a carreira. Então, a primeira coisa, autorregulação. Identificar e gerenciar as emoções, comportamentos de forma eficaz, né? Ser capaz de identificar quando a gente está com raiva, quando a gente está ansioso, quando a gente está frustrado. O meu filho, ele tem 4 anos. Todos os meus filhos são assim, mas eu vou falar do Tom, que é o mais recente, né? Acho que essa altura vocês já sabem que eu tenho um filho de 25, uma filha de 17, quer dizer, dependendo de quando você estiver fazendo essa aula, esse papo aqui, ouvindo esse papo, ela já vai ter 18, e o meu filho já tem 25, e o Tom fez 4, então tá certo. Então o Tom, quando ele tá com muita raiva, quando ele tá muito frustrado, quando ele tá muito mal, ele não se autorregula, imagina, 4 anos de idade. Só que ele já sabe nomear que ele tá assim. E aí ele já avisa que está assim pra gente. Ele fala, mãe, estou com muita raiva. E eu já sei que ele vai estar menos propenso. Imagina nós. Eu tenho 42 anos, talvez 43, dependendo do momento que você está ouvindo esse papo. Eu faço 43 em setembro. Estamos em 2024. Eu estou gravando essa aula, esse papo em agosto de 24. Pois bem, a gente, né, a vida é muito mais complexa, o mundo de uma criança de 4 anos é muito menor, o nosso mundo tem um monte de fatores, um monte de coisa acontecendo. E ainda assim, eu preciso nomear como eu tô me sentindo para eu tomar alguma atitude só depois disso. Para eu preservar as minhas emoções, sabe por quê? Porque você não vai deixar de ter raiva, alegria, tristeza, divertidamente As emoções básicas, elas não saem da gente. Medo, a gente aprende a lidar com elas, mas elas não saem. As secundárias, sim, né? Aquelas que foram criadas na segunda infância, aquelas convicções divertidamente 2, elas podem ser administradas. As mudadas. As emoções de nível 1, não, né? Então a gente tem que aprender a lidar com elas a vida inteira. Né? Você vai ficar velhinho e vai ter medo de alguma coisa. Você vai ficar velhinho e vai ter raiva. Você vai ficar velhinho, velhinha e você vai ter alegrias, graças a Deus. Então é isso que você precisa pensar. A autorregulação serve para isso. E aí ela vai te permitindo a controlar os impulsos que essas emoções dão. Naturalmente, não somos seres humanos, né? Já a outra competência é a comunicação assertiva, né? Quando você tem essa consciência, CNV aí, comunicação não violenta, um método maravilhoso do Marshall. Leiam, né? Aqui em Protagonista deve estar tudo respaldado do CNV. Eu só fui capaz de falar tudo isso que eu tô falando para vocês, organizar esse conhecimento, testar isso na minha carreira, usar isso para alavancagem da minha carreira, para o meu crescimento sustentável de carreira, quando eu assimilei CNV, tá? Isso é base. Todos os meus filhos já leram, estão lendo CNV, e o Tom daqui a pouco vai ler e fazer, e já tá vivendo um CNV aqui na nossa família, beleza? Então, comunicar de forma mais clara, concisa e assertiva, né? Estarmos cientes dos nossos pensamentos e sentimentos, a gente expressa eles de maneira muito mais clara. Isso é uma. Toda ação gera reação, essa é a reação da ação de você tá ali autoconsciente, autoconhecido, né? Autoconhecida. E permite você construir relacionamentos muito mais saudáveis. Não são relacionamentos que você cede demais e agrada o outro, nem relacionamentos em que você tem que se impor o tempo inteiro. É o caminho do meio da assertividade. A gente vai falar disso em comunicação também. Empatia é uma outra competência, né? Nos torna mais empático com as outras pessoas, e aí quando a gente entende o outro e a gente entende a nós, essas relações tendem a ser muito mais coesas, eficazes. Tomada de decisão, então você vai tomar decisões muito mais consciente, não que você vai tomar a decisão certa, e não se apegue a isso. Errar é se movimentar, errar é testar, tá tudo bem. Inclusive, erros são resultados. A forma como você lida e conta isso e traz isso a favor da sua narrativa e da sua evolução de carreira é que muda, é que vai fazer a diferença. Não queira acertar o tempo inteiro, isso é pesado demais. Mas você vai tomar decisões conscientes e responsáveis, você vai estar ciente de coisas, né, de onde você embasou para tomar essa decisão. Isso vai te ajudar não só a evitar decisões impulsivas, né, como evitar decisões baseadas em pressões externas, nas pressões do mundo, das pessoas. Quer ver uma coisa importante? Mudança diária. Dizer sim para um cargo de liderança antes que você esteja
confiante para tal ou com básico disso, porque preparado a gente não vai estar sempre não. Não quero levantar essa bandeira, não levanto essa bandeira. 100% das posições que eu assumi na minha carreira, eu não estava 100% preparada. Eu me preparei fazendo. Mas aqui, né, quando algo é muito distante de seus valores, do seu momento, não é? Se você tá saudavelmente autoconfiante, com autoestima ajustada, aqui você vai conseguir identificar se esse é o momento certo ou não, né? Ou melhor momento não certo, tá bem? Então vamos lá. E aí, eu quero trazer aqui pra vocês, a gente já tá caminhando pro final desse papo, eu quero trazer aqui pra vocês algumas situações em que tudo isso vai ser prático no seu dia a dia, tá? Tudo isso vem. Que você já tá vivendo aí, tá? E que talvez você não tenha percebido. Autoavaliação, no processo de avaliação de desempenho da sua empresa. Então, na hora que você vai fazer a sua própria autoavaliação, isso aqui te ajuda muito. E acredite, nós, da área de recursos humanos, nós, líderes, a gente sabe quando você está fazendo uma autoavaliação que tem autoconhecimento e autoconsciência. Tenha certeza disso. Reuniões de time, é impressionante, né? Quando você tá autoconsciente, com autoconhecimento, qual é a sua postura, seu posicionamento em reuniões de time. Às vezes uma pessoa tá falando algo que não é bem aquilo, que você tem outros dados, a forma como você ouve isso muda completamente, a sua postura muda completamente, não é? Eventos da empresa, né? Situações em que você tá no evento da empresa, como você está se comportando, o que você tá falando, o que você está trazendo, o que você está falando de coisas que você realizou ali dentro ou não falando, ou o que você está falando de vida pessoal e que colaborem com a marca pessoal que você é, com quem você é, não é? E não vai cair, né, no primeira fofoquinha que chegar no teu ouvido, você está sabendo disso. Negociação para promoção, ajustes de percepções em relação a uma vaga que estão te chamando, a um movimento que está chamando você para fazer. Então, Jaque, pensei em você para assumir esse projeto, perguntas ali, sabe? Perguntas para você ajustar a sua percepção em relação àquilo e fazer um match entre o que você quer para sua carreira. Isso ajuda muito. Autoobservação, né? Você se observar nos contextos de trabalho, né? Situações em que te deixam mais nervoso, mais nervosa. Dar e receber feedback muda muito. Sua postura para receber um feedback. A gente vai falar muito de feedback ao longo do protagonista também. E autorregulação em interações no ambiente de trabalho ali, né? Às vezes você tá numa situação em que você não concorda, tá ouvindo alguma coisa que você não entendeu muito bem. Naquela hora você consegue saber o impacto que seria para sua carreira e para você o comportamento, a reação que você teria naquela situação. Esses são só alguns, né? Dos grandes das situações corriqueiras de trabalho, que quando você está com seu autoconhecimento ativado, sua autoconsciência ativados, isso imediatamente você consegue usar nessas situações e reverberar muito positivamente para o seu crescimento de carreira, para a consistência da sua marca pessoal, beleza? E aqui eu quero trazer para vocês, para a gente fechar esse papo, né, algumas ferramentas para você ativar, né, de forma intencional a sua autoconsciência. Diário reflexivo. Manter um diário onde você registra seus pensamentos, sentimentos, experiências ao longo da semana. Essa é uma prática que a gente pode chamar de journaling, você pode ler sobre isso, em que ela te ajuda a identificar os seus padrões de comportamento. Coisas que sempre acontecem. E aí você vai conseguir lidar muito melhor com isso, aprender e lidar com isso. Imersão situacional. Então, dias mais difíceis, com conversas, interações mais complexas, reservar espaços de pausas reflexivas na sua agenda. Isso salvou a minha carreira, pessoal. Salvou a minha carreira. Porque eu sou uma pessoa, né? O meu estilo é muito imediatista. Solucionadora de problema. Eu sou solucionadora de problema que nem existe ainda. Porque à medida que você vai conhecendo o mundo corporativo, as situações, você sofre da arrogância do conhecimento. Aquele conhecimento vai te drenando e te direcionando muito rápido. E mesmo que eu tenha dito, eu avisei lá na frente, não é o eu avisei que me torna melhor. O que me torna melhor é como eu, junto com todo mundo, passei por aquela situação. E eu não vou falar eu avisei. A gente vai ter uma reconstrução daquele cenário, independente do que eu conhecia antes, do meu conhecimento prévio.
Ninguém está interessado no meu conhecimento prévio. As pessoas estão interessadas em como eu estou com elas, como a gente se relaciona quando a gente está resolvendo alguma coisa. Então, às vezes numa situação em que eu tinha o meu conhecimento, é isso, é aquilo, eu dava uma pausa, adiava uma reunião, adiava uma conversa, para eu voltar para o estado que era importante naquele contexto, que é o estado de cooperação, que é um estado de baixa impulsividade e de uma autoconsciência muito forte. Com quem eu estou construindo isso? Qual é o tempo daquela pessoa? Isso é muito importante. Talvez uma das coisas mais importantes que você vai ouvir aqui no Protagonize e que aplicando já vai mudar totalmente o seu jogo, né? A sua postura dentro desse jogo, dos jogos da nossa vida. E por fim, não menos importante, leituras específicas. O livro CNV, eu nem lembrava que estava aqui, para vocês verem como intrínseco é esse processo aqui, essa jornada do protagonismo na minha carreira e na entrega para vocês. E o poder do hábito, né? Eu vou deixar aqui alguns livros, algumas recomendações de livros importantes. Alguns livros, pelo menos 4 livros vão aparecer aqui na tela até você acessar aqui o resumo ou o link embaixo. O poder do hábito, 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, hábitos atômicos e um dia sem reclamar. Talvez ninguém vai te indicar esse livro sobre autoconsciência, mas eu estou indicando. A reclamação é um dos maiores ladrões da nossa autoestima, da nossa autoconfiança. Acho que a reclamação é o melhor amigo da autossabotagem. E ainda, a reclamação, ela pega a tua marca pessoal, que você constrói com bastante afinco, com resultados, com esforço, com trabalho, com cooperação, com autorregulação, e joga no lixo. Então, se tem uma coisa que sua autoconsciência tem que te dar agora, a partir deste minuto, é parar sua reclamação. Não trazer isso. Suas palavras têm muito poder para tudo. Para te derrubar e para te fortalecer. E a reclamação, ela te derruba real. Beleza? Bom, que tudo isso, né, coopere pro seu PEC. Não deixa de visitar seu PEC agora, a sua jornada. Se você estiver na etapa de construção da sua jornada, de construção ali, de colocar ali no segundo pilar do PEC as suas fortalezas, né, a sua matriz SWOT. Pega seu Big Five, dá uma olhada nisso. E além desse papo aqui, dessa escuta, invista tempo no seu PEC. Eu te garanto que isso vai mudar muito a sua postura de protagonista. Pro do meu coração, pro da Tia Jaque, obrigada por estar aqui, vamos junto. Eu tô ansiosa pra gente se encontrar nos nossos papos ao vivo, beleza? Tchim, tchim e até logo mais.